Maravilha, essa é a quarta aula de homilética. Estamos falando sobre pesquisa. Muito bem, curso pastoral da Comunidade Cristã Plenitude e Adoração. Falamos sobre os pontos fundamentais e de extrema importância para a realização de uma pesquisa, não é mesmo? E é de extrema importância ressaltar alguns, relembrar alguns pontos, rever alguns detalhes que fazem grandes diferenças na hora da sua pesquisa, na hora do seu trabalho, correto? Falamos sobre a questão da tendência, né? Uma pesquisa direcional, aquela pesquisa que você quer chegar a um objetivo X. O problema é que nós temos grandes dificuldades com a honestidade da pesquisa. Como assim, apóstolo? Está falando do meu caráter? Não é bem isso. É a credibilidade que a sua pesquisa ela vai representar se ela deixar margem de que você teve uma tendência direcional para aquilo. E só o direcional, em alguns casos, realmente se fará necessário. Por exemplo, é uma pesquisa no campo espiritual. Nós somos do reino de Deus. Então, você realmente direcionará a sua pesquisa ao Evangelho, correto? Aquilo que realmente é o reino de Deus. Então, você terá essa participação direcional. Muito bem. Dentro desse direcional, você também abrirá um campo, uma margem para coletar informações daquilo que vão na mesma direção. Porque quando um espírita quer fazer uma pesquisa, ele vai procurar os seus orientadores da sua religião. Ele terá essa tendência, correto? Agora, o que é importante? Eu quero falar contra. Nós falamos hoje, na aula anterior, nós usamos o tema amor. Só que assim, na minha cabecinha, o amor é uma coisa ruim. Alguém que foi frustrado pelo amor, aí o que essa pessoa ela faz? A ideia dela, ela já vai com a pesquisa para contradizer tudo o que for sobre o amor. Pode-se fazer essa pesquisa? Claro, muitas pesquisas nós faremos assim, não é mesmo? Eu quero falar contra o aborto, a minha pesquisa vai ir nessa direção. Eu quero falar contra o tema que você definir na sua mente, você irá contra. Muito bem. O problema é nós tomarmos cuidado com a pesquisa para que nós não venhamos bater de frente com alguns pontos já consolidados e isso pode me fechar o campo da razão, o campo da realidade, e então eu me centralizar apenas na crítica. Eu tive uma conversa com um amigo meu, professor, ele muito aplicado nos estudos e no conhecimento, é uma referência para mim. Porém, um determinado ponto da sua vida acadêmica, ele entendeu que a visão celular era uma seita, era uma heresia, era algo muito ruim para a vida. Então, ele chegou a ler alguns livros de encontro com Deus, ele estava fazendo alguns trabalhos, e ele estava em uma direção assim, de muita crítica. Então, se você quiser ser contrário à visão celular, você vai fazer um estudo direcional, você vai encontrar as críticas, você vai procurar críticas, você vai procurar contrários. Muito bem. E assim era esse determinado amigo, ele ia nessa direção, e um certo dia nós tivemos um determinado diálogo,
e cheguei a um bate-papo com ele, eu fiz o seguinte questionamento: você já estudou a visão celular com um olhar acadêmico, com um olhar de estudante? Ou você sempre tem estudado com um olhar de inimigo? Dizia eu: você é um inimigo da visão celular, então você quer bater de frente, e tudo que você for pesquisar na internet e livros, você vai ver somente críticas. Se você for um estudante, você vai querer conhecer a respeito de fundamentos um pouco mais detalhados. E aí você deixará de ser um crítico, mas será um estudante. Não vai nortear a sua decisão, não vai nortear o seu tema. Mas eu acho que é justo, é honesto, quando nós olhamos por diversos ângulos. E foi justamente isso que esse meu amigo fez. Ele começou a estudar o tema como estudante. Deixou de ser inimigo, na verdade, ele se tornou um defensor. Ele caminhou na visão celular por um outro nicho da visão celular, né? Um outro campo da visão celular. Não era o M12, mas ele caminhou durante muitos anos, desenvolveu um trabalho, alguns anos de fato, né? Desenvolveu um trabalho da visão celular no ministério que nem era da visão, mas justamente porque a pesquisa, quando você norteia ela pautada em para fortalecer a tese que está na sua cabeça, você pode talvez deixar de fazer com que a sua pesquisa ela seja honesta, e isso vai comprometer a sua credibilidade, a credibilidade da pesquisa para ti, porque ela te direcionará, ela vai levar você a um resultado, e esse resultado vai satisfazer aquilo que a sua raiva, que o seu intento, que a sua forma de ver seja fortalecido. O nome desse tipo de trabalho seria mais um trabalho de fortalecimento ou defesa das suas ideias, que ele é muito usado. Porém, em determinadas causas, ele não se torna viável, né? Ele não se torna importante. Eu vou citar casos, por exemplo, quando um apologeta cristão, ele estuda para fortalecer a fé cristã, para fortalecer a sua identidade cristã, as doutrinas cristãs. Então ele vai realmente buscar informações que contrariam tudo aquilo que é contrário à sua fé. Amém? Então é importante esse ponto da pesquisa. É muito importante, porque às vezes você defende uma causa. Vamos lá, a mulher não pode usar calça comprida, tem que usar saia. E aí, como que as pessoas leigas, a grande maioria leigas, ou um teólogo tendencioso, ou alguém que está desorganizado em uma pesquisa, ele coloca lá, calça comprida, não pode. Aí ele vai usar várias bases, inclusive esses debates muito ruins que existem às vezes na Musical, em algumas rádios e até pela internet. Eles contribuem de forma muito negativa. Claro que tem vários que se salvam também, porém é aquilo que nós estamos falando agora. Existe alguns debatedores que eles vão para o debate com a teoria formada ao pensamento, e aí assim, não abre o entendimento para uma ideia contrária, não abre um entendimento para uma outra ótica dentro daquele mesmo tema. E isso é muito, muito, muito desonesto. É desonesto quando eu entendo alguns pontos, eu creio de alguma forma e eu gero uma pesquisa tendenciosa.
se torna desonesto quando um ponto que eu aprendi, que eu analiso, ele tem outros pontos, mas eu sou cego aos outros pontos e vou nessa direção. Isso é muito importante que nós analisemos. Temos que entender isso com muita inteligência, porque se eu não quiser entender, isso é um fato, não depende de mim. Isso é um fato e pronto, acabou. Se eu quiser entender, melhor. Se eu não quiser, não vai mudar nada, continua sendo um fato. Amém? Então é importante que fique bem acertado, que seja ampliado esse conhecimento. E outro ponto que nós vamos tratar sobre pesquisa é quando e como você vai armazenar as informações da pesquisa. Nós chamamos de rascunho, que é aquilo que você vai fazer de armazenamento dos dados coletados. Eu indico que você faça de uma forma organizada, a ponto de que quando você acabar, não coloque somente na responsabilidade de Deus, só Ele vai entender. Você também precisa entender o seu rascunho para nortear a divulgação do seu trabalho, ou então a colocação dele em um papel, em outros meios que você definir. O que isso significa? Que enquanto você vai pesquisando, você prepara uma pasta no seu celular e vai salvando ali. Você prepara uma matéria de um caderno, vai colocando ali. Você coloca assim um monte de rascunhos, um monte de papelzinhos, cada um lá, você vai colocando ali. Você vai definir a forma, mas é de extrema importância que você vá primeiramente selecionando os conteúdos, os conteúdos do seu tema, né, dentro daquilo que você vai salvando em um determinado local, vai colocando dentro de um ambiente onde você terá acesso posteriormente, e de forma educada você vai colocando também as fontes embaixo. Você precisa ir deixando ali quem foi que falou isso, aonde é que você copiou isso, da onde você pegou essas coisas. Você vai pegando tudo isso e tem que deixar um espacinho na sua cabeça para que você vai guardando conteúdos da sua pesquisa, e você sabe assim, olha, na verdade parece que isso aqui quem falou mesmo, eu vou buscar, tá na minha, e volta lá no seu rascunho para você novamente se fortalecer daquilo que você pesquisou. E aí chegou a hora de você colocar isso dar um corpo para essas coisas. Apóstolo, eu queria saber agora como que eu vou elaborar aquilo que eu pesquisei. Eu pesquisei aqui 10 autores. Eu estou com um conteúdo enorme na minha cabeça, mas eu não sei como que eu vou colocá-los em um exemplar. Eu não sei como que eu vou passar isso para o meu esboço de ministração. Muito bem, vamos falar então na próxima aula agora a respeito disso, amém?